oficialmente. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem está vendo hoje a live pela primeira vez, meu nome é Karen, sou tecnóloga em radiologia. Eu atuo em radioterapia, tenho outra formação na área da saúde, mas a minha experiência é na radioterapia, na área de radiologia, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode acessar minha página lá no Facebook, aí lá tem mais informações, ok? Hoje nós vamos para o terceiro episódio da série Casos Clínicos em Live. Eu fiz um levantamento com alguns profissionais e eles relataram alguns temas bem interessantes. E aí eu decidi fazer essa série aqui no YouTube porque tem um tempo maior e são temas que exigem uma abordagem mais profunda. Então, por aqui fica mais fácil para compartilhar esses temas com vocês. Essa pesquisa que eu fiz levantou que um dos maiores desejos dos profissionais da saúde é o reconhecimento. E por ser um tema muito amplo, eu vou subdividir em episódios. E hoje o tema vai ser reconhecimento do paciente, tá certo? Bem-vindo, Nadir, Roberta, Gleice. O pessoal tá chegando. Deixa eu esperar mais uns minutinhos para a gente começar. Vão me falando aí se tá bom o áudio, se tá tudo certo. Só explicando para quem não estava nas outras lives, o título Casos Clínicos, eu escolhi como uma forma de homenagear os profissionais do assistencial, porque nós geralmente não participamos das reuniões clínicas. Então, aqui é uma oportunidade para nós participarmos e vocês são, obviamente, os meus convidados de honra, certo? O tema de hoje, ele vai responder a uma pergunta que foi feita na primeira live pela Janaína Oliveira, não sei se ela está por aqui. E, inclusive, as perguntas eu peço que vocês deixem no chat, porque o que eu perceber que não vai ser respondido pelos temas que eu já tenho pré-estabelecidos, eu vou reservar uma das lives para fazer perguntas e respostas, tá certo? Então, deixem as perguntas no chat, que nós vamos tratar uma a uma e vamos responder ou dentro de conteúdo ou na última live, tá bom? A pergunta que a Janaína fez sobre reconhecimento dos pacientes foi como não se influenciar e não absorver a energia de alguns pacientes com uma carga negativa muito grande. E sendo esses pacientes bem resistentes à tentativa de aproximação. Então, como hoje o tema vai abordar esse assunto, eu vou usar essa pergunta na descrição que eu vou fazer do profissional, né? Porque eu sigo o formato de uma reunião clínica, então eu apresento um caso, faço análise e no final eu apresento uma conduta. Como já tinha essa dúvida da Janaína, eu aproveitei para usar esse exemplo como o caso de hoje, tá certo? Bem-vinda, Regina, boa noite. O pessoal tá chegando já. Bom, vamos começar então, né? Reconhecimento do paciente. Usando já a referência que a Janaína nos apresentou, o paciente de hoje é do sexo feminino, o nome é Auxiliadora, idade de 43 anos, não tem filhos, solteira, escolaridade técnica
ensino médio técnico e a função ela é técnica de enfermagem. As principais queixas da senhora auxiliadora é o desgaste emocional, e ela relaciona esse desgaste aos pacientes que são resistentes à aproximação, e isso gera nela uma frustração e um cansaço. Então, para que eu possa fazer uma análise deste profissional que se apresenta com essas características, eu preciso primeiro avaliar e compreender o paciente. Porque eu não consigo falar de uma conduta para o profissional sem que antes haja um entendimento do perfil dos pacientes. E esse conhecimento vai nos fazer compreender algumas reações que os pacientes têm perante a doença, né? Porque todo esse processo gera neles uma angústia muito grande, medos, né? Com relação à evolução da doença, com relação à morte. Então, a psicologia, ela estabelece algumas etapas que é possível nós identificarmos alguns comportamentos e relacionar com essas etapas. E para cada etapa existe um tratar, uma conduta mais adequada por parte dos pacientes, por parte dos profissionais, aliás. Bom, a primeira etapa, a primeira fase, né? Na verdade eu vou evitar falar de classificação numérica, porque nem sempre os pacientes apresentam todas as etapas e também não necessariamente eles apresentam essas etapas na mesma ordem. Então, pode ser que em algum momento vocês identifiquem algum paciente que vocês atenderam, mas que não apresentou todas essas etapas. Mas nós, como profissionais, é importante saber da existência de todas para poder identificar e saber qual é a melhor conduta para cada uma delas, tá certo? Então, a primeira etapa é a etapa da negação. Nessa etapa, os pacientes, eles procuram uma forma de fugir da realidade. Então, eles eles rejeitam o diagnóstico, eles podem peregrinar por médicos na tentativa de achar um resultado diferente do que foi apresentado. Eles podem apresentar uma certa revolta, e isso tudo influencia nos relacionamentos próximos a ele. A segunda etapa já é uma fase onde o paciente intensifica essa questão de revolta, mas daí ele já reconhece a doença, mas ele age com muita raiva. E ele associa esse diagnóstico a má sorte, a castigo, a penalidade. Então, isso pode também fazer com que ele culpe outras pessoas, como, por exemplo, o médico, por não ter feito um diagnóstico mais precoce, ou a equipe que está auxiliando ele por não ser mais ágil, ou até mesmo a Deus por permitir que ele estivesse submetido a uma sentença de morte. Então, ele quer achar, na verdade, uma justificativa. E nessa fase, é interessante os profissionais permitirem que o paciente coloque para fora esse sentimento. É interessante que os profissionais deixem o paciente exteriorizar isso, porque com essa expulsão de tanto sentimento ruim,
isso pode gerar no paciente uma sensação de alívio. Então, é importante não questionar, não tentar convencê-lo de algo diferente nessa fase. Nesse momento, o mais interessante é ouvi-lo, deixar que ele se expresse, até porque ele, ao se expressar, é mais fácil de nós identificarmos de fato qual é a fase que ele está. Então, por enquanto, é um momento de só ouvir e preservar pela segurança dele. A próxima fase é a da negação. A próxima fase é a da negociação. Nesse momento, o paciente utiliza de métodos de barganha para tentar negociar um tempo maior de vida. Então, ele tenta convencer o médico de que se ele se propõe a fazer o tratamento de forma correta, para que ele possa ter mais tempo com a família, com os filhos. Ele tenta negociar numa linha religiosa, muitas vezes alguns pactos, alguns propósitos, com o objetivo de ter de volta um tempo maior de vida. Então, é um momento onde ele tenta exercer algum tipo de controle sobre a situação ou sobre as má notícias. Então, ele tenta negociar, de alguma maneira, essa realidade que para ele está difícil de aceitar. Seguindo para a próxima fase, entra a fase da depressão. Essa é uma fase bem complexa, porque pode acontecer de misturar com outras fases, porque tristeza ela acaba sendo presente em todas as fases, mas essa fase de depressão ela apresenta algumas características importantes e que definem condutas específicas para cada uma. Então, de modo geral, o paciente apresenta uma inquietação, perda de peso, perda de sono, desânimo generalizado. E existem dois tipos de depressão. Existia a depressão reativa, onde o paciente tem ele se sente debilitado e ele percebe que ele não vai mais conseguir desempenhar as atividades dele, as responsabilidades dele. Então, ele se sente fragilizado, nesse momento de talvez abrir mão de algumas coisas e passar a responsabilidade de coisas que ele decidia para algum familiar, em decorrência do avanço da doença ou do risco de morte. Então, é uma tristeza relacionada à incapacidade dele de continuar fazendo aquilo que para ele era rotina, era um hábito, era simples de se fazer, mas que nesse momento é importante ele transferir para outras pessoas, atribuir essas tarefas a outras pessoas. E tem a depressão preparatória. Essa depressão preparatória é quando o doente está se preparando para a morte. E aí ele está numa fase de despedida, de separação de tudo aquilo que o liga à vida, a pessoas, a coisas, a bens. Então é um momento de introspecção, de reflexão e nessa fase também é muito importante não só os profissionais, mas os familiares, permitir que o paciente fique em silêncio, respeitar o silêncio. Mas, por outro lado, nós profissionais precisamos incentivar a família a estar próximo dele nessa fase. Mas essa aproximação, ela tem que ser direcionada. Tem que ser uma aproximação onde nós não causemos nenhuma interferência nas questões que são importantes dessa fase. Eu fiz um vídeo referente à morte
onde eu destaco quais são as importâncias de cada fase desse processo de morrer. E nessa fase da depressão é onde o paciente avalia toda a sua vida como se fosse um filme, uma retrospectiva. E na sequência dessa depressão vem aquela melhora da morte, que é quando ele tem a oportunidade de talvez cumprir alguma coisa que nessa fase da depressão ele definiu como importante para concluir a missão dele. Então ele pode definir como pedir perdão para alguém, ou se despedir de alguém que ele não vê há muito tempo. E se houver muitas interferências nessa fase, como por exemplo, uma cobrança por melhora, uma cobrança por luta, por reação, o paciente acaba se perdendo nessa fase e aí ele deixa de se planejar para quando ele tiver a melhora da morte, que não é, esse termo é um termo popular. Quando ele tiver essa melhora, ele volta sem nenhum planejamento e ele perde a oportunidade de colocar em prática algo que pudesse representar muito para ele antes de partir. E a última fase é a fase da aceitação, onde ele já compreende a doença e a evolução e o risco de morte. Ele tem consciência de que essa evolução ela é inevitável e existem algumas pessoas que decidem nessa fase ignorar a doença, viver como se ela não existisse, continuar a sua rotina, continuar trabalhando se as condições físicas permitirem. Alguns pacientes decidem não contar para os seus familiares, esconder o diagnóstico e passar por esse processo sozinho, porque entende que a interferência de outras pessoas pode impedi-lo de concretizar alguma coisa. Então, alguns pacientes tomam decisões e não compartilham com ninguém. Existem alguns fatores que comprometem essa aceitação. Então, esses fatores eles podem ser pessoais, né, que aí inclui a questão da espiritualidade, de religiões, que pode facilitar a questão da esperança do paciente, aspectos da personalidade, como que é, dependendo de como o paciente como que é a sua personalidade, essa aceitação ela pode se tornar mais leve ou não. Depende se o paciente tem alguma predisposição a questões psiquiátricas, e aí essas questões podem ser mais acentuadas nessa fase. A questão de maturidade afetiva também, né? Então, se o paciente ele tem maior ou menor dependência afetiva de pessoas, se ele tem predisposição a algumas outras questões. Uma outra coisa importante também são experiências anteriores. Então, se o paciente ele teve alguém próximo com o mesmo diagnóstico, dependendo do resultado que essa referência dele teve, ele vai trazer para a realidade dele essa possibilidade. Então, esses são alguns exemplos de influências que podem comprometer esse processo da aceitação. E outras questões também podem influenciar nessa fase, que é a conduta médica, né? Como que o médico conduz esse processo de aceitação, como que é passado para o paciente esse diagnóstico, o quanto que é respeitado esse comportamento do paciente, o quanto que os valores dos pacientes são aceitos e inseridos na definição da conduta.
Então, todos esses detalhes acabam comprometendo o processo de enfrentamento da doença. Bom, dito tudo isso dos pacientes, agora vem a questão dos profissionais. Para se ter uma assistência adequada, é necessário que os profissionais eles definam algumas etapas do atendimento. E dentro de cada etapa, precisa estar muito claro que cada paciente é único. E por ser único, ele traz suas próprias características, suas próprias crenças, seus próprios valores, seus próprios princípios. Então, existe um modelo de assistência, mas como um veículo. E esse veículo ele precisa ser abastecido com as informações que o paciente apresentar. Então, esse combustível ele não pode ser padrão, porque isso compromete muito a qualidade do atendimento e a satisfação do paciente. E isso pode gerar uma sensação, se for um atendimento padrão, pode gerar uma sensação no paciente de indiferença, como ele sendo apenas mais um, como ele sendo um número, porque nesta fase os pacientes eles estão extremamente fragilizados por um lado, mas por outro lado, eles já não estão tão preocupados com padrões, aqueles padrões que eu citei na última live, onde as pessoas seguem padrões da sociedade de acordo com o grupo que ela está, se submetem a regras, a doutrinas que são impostas pela sociedade. Só que diante da doença e do risco da morte, o ser humano se desprende disso. Então, o paciente não está preocupado com nada disso. Ele quer viver aquele momento utilizando os recursos que ele tem na sua essência. E não importa se esses recursos têm a ver ou não com o ambiente que ele está. Então, isso pode ser interpretado como uma agressão, uma afronta, porque nós, seres humanos, não estamos acostumados com isso, nós estamos acostumados com padrões, todo mundo se comportando da mesma forma. Mas dentro da área da saúde, os pacientes se comportam como eles são na essência. É o ser humano expondo aquilo que ele realmente é. E aí, dentro dessas etapas, eu destaquei 3 fases. Então, tem a fase do acolhimento, a fase da conexão e a fase da condução. Na fase do acolhimento, é o momento onde nós vamos estabelecer qual é a linguagem que vai conduzir esse atendimento. Então, eu vou receber esse paciente, acolher esse paciente e nos primeiros contatos, nas primeiras trocas de informação, eu preciso identificar como que eu vou me comunicar com ele. Essa comunicação ela pode ser verbal ou não verbal. A verbal, ela precisa ser definida com o tom de voz, o vocabulário, o volume. Isso nós vamos definir através do que o paciente fala, da forma como ele fala. Porque nós precisamos garantir que a mensagem que nós vamos passar, o paciente vai receber sem que haja muita interferência. Isso é comunicação efetiva. Para eu garantir que a minha mensagem vai chegar no paciente sem interferência, eu preciso entender qual é a forma que eu preciso falar. Eu preciso saber
como que o paciente se comunica, qual é o vocabulário dele, qual é o tom que ele fala, qual o volume que ele fala. E em poucas trocas de informações, isso já é possível se estabelecer. E na comunicação não verbal são as expressões, né? Uma questão física ou expressões faciais. Tem muitos pacientes que falam pouco, mas eles têm muitas expressões. E aí o profissional da saúde precisa identificar o que ele quer dizer com as suas expressões e com o seu comportamento, com a sua postura. E além disso, nós precisamos coletar os dados de aspectos humanos, né, que tem a ver com valores, com crenças, com hábitos. Isso tudo acontece na fase do acolhimento. A próxima fase é a fase da conexão. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me acompanhando? Põe um joinha aí no chat para eu saber se vocês estão comigo aí. Tudo bem? Tudo certo? Tá com um pequeno delay das mensagens, mas eu vou aguardar a confirmação aqui no chat, tá? Sim, Regina, ok. Bom, vamos lá, vamos seguir. Então, primeira fase, acolhimento. Segunda fase, conexão. Essa conexão, ela é como se fosse uma aliança. Nós precisamos estabelecer uma relação de confiança com o paciente. Porque pensem bem, o paciente, ele chega para nós na fase mais importante da vida dele. Porque é a fase que vai definir o quanto tempo de vida ele vai ter. E aí ele precisa entregar para alguém que ele não conhece e que ele não escolheu essa melhor fase. E quem vai receber isso somos nós, que vamos conduzir esse atendimento, esse tratamento, essa assistência. Então, nós precisamos ter a noção da grandeza que é para o paciente se submeter às nossas orientações. Nós estamos lidando com aquilo que ele tem de mais precioso. Então, nós não podemos receber esse tesouro como se fosse algo comum, como se fosse mais um caso. Por isso que eu gosto de dizer que é 1 a 1, não existe um padrão. E aí é muito utilizada a palavra empatia nessa fase, né? Porque é o fato de você se colocar no lugar do paciente. Mas esse se colocar no lugar do paciente precisa ter alguns critérios, porque você precisa se colocar no lugar dele, só que você tem que deixar sua identidade para trás. É só uma forma de nós entendermos que, estando no lugar daquela pessoa, o que nós gostaríamos de fazer, mas só as ações, os tópicos, porque o como fazer é de cada um. Então, nós não podemos transferir o nosso querer nesse processo de empatia. Por exemplo, se eu tivesse na situação dele, eu ia querer fazer tal coisa. Isso não pode ter. Ou eu vou fazer isso porque se fosse eu gostaria que fizesse assim. Não. Você se coloca no lugar do paciente e abre mão da sua identidade. E você assume a identidade do paciente. E isso gera uma relação de empatia, de afinidade. E aí o paciente vai se conectar mesmo com o profissional. E isso pode gerar reações que nós conseguimos confirmar se essa conexão realmente aconteceu.
Então, nós podemos dar pequenos comandos para o paciente para ver se ele se submete. Porque quando o paciente ele não se conectou com o profissional, ele é resistente aos nossos comandos. Ele não entrega a chave nas nossas mãos para que a gente possa conduzi-lo. Ele segura e aí ele quer primeiro confirmar, ele quer saber o que você vai fazer. Quando há essa conexão, ele se deixa levar. Então é preciso que o profissional faça pequenos testes se essa conexão ela realmente aconteceu. E existem uma série de técnicas para checar se isso realmente aconteceu ou se precisa de um entrosamento um pouco maior para que isso aconteça. A próxima fase é a fase da condução. Então, nós já passamos pelo acolhimento, fizemos a conexão e agora com essa relação de afinidade de profissional e paciente, você consegue conduzi-lo pelo procedimento, pelo tratamento, seja o que for. Então, nessa fase, você vai direcionar o paciente dentro daquilo que você precisa executar por ele, né? E ainda eu reforço a questão que nessa fase de condução ainda é de extrema importância nós respeitarmos os princípios e principalmente preservar o mínimo que seja da autonomia do paciente. Eu pratico coisas muito simples, mas que mantém de alguma forma a autonomia do paciente durante o tratamento, porque uma das coisas que é mais atacada por uma doença é a autonomia na questão de comportamento. Então, às vezes um paciente entra na sala e não, vamos supor, o calçado dele não vai interferir no posicionamento. E ao invés de eu falar não precisa tirar, eu deixo ele decidir. Eu deixo ele decidir se cobre ou se não cobre. Isso são coisas muito simples, mas que envia para a mente a informação de que ele está tomando decisões ainda, que ele pode definir algumas coisas dentro desse processo. Ele não está cedendo a todo momento ao comando de pessoas que, como eu disse, ele não conhece. Então, são pequenos detalhes que fazem diferença para o paciente. Sempre que eu posso, eu pergunto, o senhor prefere isso ou isso? O senhor prefere dessa forma ou dessa forma? O senhor quer que a luz fique acesa ou apagada? São pequenas informações, são pequenas oportunidades, só para que ele continue estimulando a autonomia dele. E uma outra questão é a autoestima. Então, por menor que seja o detalhe, é importante nós estimularmos, elogiarmos, notarmos que houve alguma diferença, não potencializar questões de reações dos pacientes, porque principalmente mulheres, quando a região é exposta, é visível, existe uma queda muito drástica com relação à autoestima. Então, nós podemos minimizar esse trauma, esse transtorno, através de pequenos elogios, alguns reconhecimentos, ou destacando outras coisas, outras regiões do corpo, outras questões do comportamento, para que haja um desvio da atenção do paciente para aquilo que naquele momento ele não pode mudar. Mas nós podemos minimizar os efeitos através de ações que ative essas duas características de comportamento dele. O profissional da saúde, ele precisa
resgatar algumas questões emocionais também, para que ele possa prestar um atendimento de qualidade sem que haja um desgaste excessivo. Então, como eu tinha dito nos episódios anteriores, de modo geral, os profissionais eles já se apresentam com deficiência emocional, porque não há uma reposição, só há um consumo da parte emocional. Então, quando nós nos deparamos com um paciente que exige um pouco mais de nós, talvez nós concluímos aquele atendimento e assim, nós podemos nos sentir desgastados, como se o paciente tivesse sugado todas as nossas energias. Mas isso é por conta da nossa fragilidade, da nossa falta de reserva, na verdade. Eu tinha passado no primeiro episódio alguns pilares que o profissional precisa ter bem definidos para que ele possa enfrentar esses casos mais complexos sem que ele se sinta tão desgastado. Esses pilares têm a ver com a identidade do profissional, tem a ver com a sua capacidade em realizar os procedimentos e tem a ver com a sua referência de merecimento, o quanto ele se considera merecedor de receber coisas, receber elogios, receber reconhecimento, o quanto ele próprio se sente capaz de fazer e reconhecer que fez um bom trabalho. Então, é um autorreconhecimento. Então, esses 3 pilares precisam estar muito bem definidos no profissional, para que ele conduza a sua rotina de trabalho de uma forma mais leve. E uma outra questão importante é que esse profissional ele precisa ter clareza do seu propósito na profissão, porque senão ele não sabe para qual direção ele está indo. E isso o torna vulnerável aos desafios que naturalmente nós enfrentamos na profissão. Então, sem a estrutura e sem uma direção, o profissional não consegue executar algumas atividades. Ou ele se torna um paciente também, psicologicamente falando. E aí, como que eu vou oferecer para alguém algo que eu não tenho? Então, é necessário nós resgatarmos essas características, esses fundamentos, para que nós possamos enfrentar essas dificuldades da nossa rotina de forma mais coerente com o nosso propósito. Quando nós sabemos para onde nós vamos, nós podemos utilizar todas as oportunidades que nós temos para nos beneficiar e nos fazer chegar mais rápido onde nós queremos. Então, quando nós falamos de reconhecimento, a palavra reconhecer, ela indica que é um conhecer de novo. Então, quando eu falo o paciente não me reconheceu, significa que o paciente é é a segunda pessoa da situação. Alguém tem que ter conhecido antes do paciente reconhecer. E quem será que é essa primeira pessoa? Se o paciente é o segundo, quem é que conhece a nossa ação primeiro? Quem que valida aquilo como importante? É o próprio profissional. O próprio profissional tem que considerar a sua tarefa como válida, como digna como digna e merecedora de um reconhecimento, de um mérito.
O próprio profissional precisa fazer isso. E isso é tão verdade que quando nós recebemos elogio de uma coisa que nós sabemos que não foi bem feita, nós temos um conflito interno. Aquilo não soa muito bem para nós. Quando nós não validamos o que nós fazemos, nós não recebemos o elogio de outras pessoas da mesma forma que nós recebemos quando nós sabemos que fizemos um bom trabalho. Então, o primeiro a validar a ação é o próprio profissional. E todos os outros, eles reconhecem. Então, isso ajuda na resposta que eu estou apresentando para a Janaína com relação à questão da carga emocional que os pacientes transmitem aos profissionais, e quando o paciente não reconhece o trabalho do profissional, e isso deixa de fazer com que o profissional se sinta satisfeito com o seu trabalho. Então, primeira coisa, os pacientes estão enfrentando uma situação às vezes tão complexa que eles não expressam de forma clara o seu reconhecimento pelo que o profissional fez. Ou ainda, eles expressam numa linguagem que o profissional não entendeu. Então, como nós falamos que existem a linguagem verbal e a não verbal, talvez ele tenha expressado o reconhecimento num olhar e o profissional ele não leu a mensagem. Às vezes porque não estava prestando atenção nisso. Ou estava esperando um reconhecimento na sua linguagem. Mas quando nós estabelecemos uma linguagem padrão lá entre esse atendimento padrão para o caso, todo o procedimento vai seguir nessa linguagem, então fica fácil para o profissional identificar um reconhecimento. Porque, por exemplo, se o paciente tem um comportamento reservado, se ele não fala muito, é fácil para o profissional esperar um reconhecimento nessa mesma linha. Só que isso precisa ter sido definido lá no começo. Uma outra questão é o paciente realmente não expressar nenhuma forma de reconhecimento, mas se o profissional validou a sua ação e sabe que fez um bom trabalho, ele mesmo pode se auto-reconhecer. Eu fiz um vídeo de uma colega de trabalho que atendeu um paciente e esse paciente ele pediu uma antecipação do tratamento dele. Ele veio um dia antes ou horas antes, eu não me lembro exatamente como foi, e pediu a antecipação. Essa profissional, ela tentou de todas as formas, ela identificou em que fase estava o planejamento, ela identificou todos os profissionais responsáveis pela conclusão das etapas que estavam pendentes, ela entrou em contato com todos eles, só que por conta da necessidade desses profissionais estarem presentes naquela hora, não foi possível adiantar o tratamento. E aí eu não presenciei como foi dada essa notícia e também não sei como foi a reação do paciente. A questão é que a profissional, ela ficou frustrada. Porque no entendimento dela, ela não conseguiu dar o resultado que o paciente quis e isso comprometeu o reconhecimento. Mas nesse caso, ela precisaria identificar que a ação dela foi feita com muita qualidade. Ela cumpriu e ela superou
todas as etapas daquilo que cabia a ela fazer. E em muitos atendimentos, nós não damos boas notícias para os pacientes, mas a forma como nós entregamos a informação, muitas vezes o paciente fala obrigado pelo seu esforço, mas não deu certo, mas fica evidente que o paciente reconheceu aquela parte do atendimento. Ele percebeu que o profissional fez o seu máximo, superou a expectativa, mas ele não conseguiu entregar o resultado do processo, mas ele conseguiu entregar um bom resultado com relação à sua participação no processo. E isso por si só já deveria gerar no profissional o conhecimento e o reconhecimento. Porque senão fica muito desgastante para nós profissionais trabalharmos com uma linha padrão. Porque nem sempre o paciente consegue transmitir essa expressão clara de reconhecimento. Como, por exemplo, quando o paciente morre. Se o profissional considera a morte como fracasso, ele corre um grande risco de se frustrar severamente na sua profissão. Agora, se ele consegue identificar dentro das etapas o quanto ele beneficiou, o quanto ele proporcionou àquele paciente um bem-estar, ele consegue concluir esse processo com a sensação de missão cumprida. Então, existem duas vias aí nesse processo. O profissional precisa identificar o seu propósito, como ele chega e quem são as pessoas que validam as suas ações, para que ele possa viver dentro dessa profissão de forma agradável, de forma leve, mas para isso ele precisa ter as questões emocionais dele equilibradas. E ele precisa conhecer não só a ele, mas ao paciente que ele está atendendo, através de um processo com tarefas bem específicas. Porque quando eu pulo tarefas, eu comprometo a minha análise e talvez falte ferramentas lá no final. Nós precisamos também ter muita clareza com relação a esse processo de atendimento. Nós sabemos que nem sempre nós vamos ter o resultado que nós desejamos, mas nós precisamos ter clareza do quanto nós contribuímos para que aquele processo se tornasse mais possível do paciente superar, possível do paciente enfrentar. E isso precisa ser considerado por nós suficiente para gerar no nosso conceito de bom atendimento uma satisfação. Eu costumo dizer que o simples para nós pode ser extraordinário para alguém. E isso serve também para a nossa autoavaliação, porque nós precisamos ter registros de vitórias na nossa mente. E essas vitórias vêm dessas sensações que nós temos nas tarefas que nós executamos. Se toda vez que nós tivermos um paciente que não expressa claramente o reconhecimento que nós esperamos, se eu sentir isso como uma frustração, eu envio para minha mente um padrão de atendimento. Todas as vezes que eu iniciar uma assistência com um paciente parecido com aquele que me gerou a frustração,
eu automaticamente vou assumir aquela postura de que não vai dar certo, de que eu não consigo fazer. Então, por isso que é importante nós enviarmos mensagens de satisfação para nossa mente, para que quando nós iniciarmos um outro atendimento, mesmo que complexo, a minha mente me prepara de forma mais forte, mais otimista. E como eu não preciso me preparar tanto para tentar adivinhar como vai ser esse atendimento, já que cada paciente é único, isso nos beneficia. Porque eu antigamente tinha um critério de atendimento, onde eu perguntava para outras pessoas como o paciente era antes dele chegar. Então, eu já comprometi o meu atendimento com a opinião de outras pessoas. E além de ler o histórico da doença, da evolução da doença, eu ia lá nos dados pessoais e olhava a profissão do paciente. E isso é de um preconceito extremo. Só que na época, no começo da minha profissão, eu achava que eu estava me preparando para prestar um bom atendimento. Só que eu acabava já padronizando um atendimento baseado em informações que não me ajudam. Porque como que eu vou avaliar o paciente, o perfil comportamental de um paciente, baseado na informação de outras pessoas? Sendo que essa opinião, ela vem influenciada pelo comportamento da pessoa que está me contando. Então, aí já é um erro. Outro erro, associar o comportamento à profissão. Porque eu pensava, não, se for uma profissão onde a pessoa é mais comunicativa, ela provavelmente vai ser mais flexível. Se for uma profissão onde ela exige um perfil mais reservado, então eu tenho que atender de uma forma mais formal. Completamente errado. Na própria área da saúde, nós temos uma infinidade de perfis profissionais. E isso acontece em todas as áreas. Então, nós não podemos nos prender a essas características. Nós temos que chegar com um fluxo a seguir, mas nós temos que ir abastecendo com as informações que o paciente passar para nós. Porque talvez ele não tenha se identificado com o paciente, com o profissional que me passou as informações. E a reação com ele foi totalmente diferente. E aí, quando eu uso isso como base, eu corro um grande risco de comprometer o meu reconhecimento. Então, tenham os seus atendimentos como exclusivos. Não use como referência comportamental nenhuma influência de outras pessoas. Busquem na matriz, na origem, com o próprio paciente. E saibam valorizar a si mesmo, reconhecendo o valor do seu trabalho. Porque quando eu reconheço o valor do meu trabalho, eu sei aonde eu tive mérito. E não é porque as outras pessoas não reconheceram que eu não posso me auto-reconhecer. E ter uma motivação diária para voltar no dia seguinte e executar as mesmas tarefas com novos personagens. E isso nos faz, mais uma vez, protagonistas das nossas próprias vidas. Ok, pessoal? Este tema ele é muito extenso e eu ficaria horas falando sobre isso, mas eu procurei trazer os principais pontos para que eu pudesse dar uma visão geral dos conceitos, sem me aprofundar tanto, apesar que eu acabei me aprofundando um pouco, mas eu tentei passar uma visão geral, tanto do perfil do paciente, para que eu possa identificar
qual a conduta mais adequada, quanto do perfil do profissional, para que ele possa reconhecer as suas habilidades e o seu mérito diante das suas ações. Tá certo? Peço que vocês deixem as suas dúvidas e seus comentários no chat, porque isso pode ser respondido, como eu disse, nos próximos temas. E caso não seja, eu vou criar uma live só de perguntas e respostas, tá ok? Então participem, espero vocês no nosso próximo encontro. Pesquisem assuntos, caso vocês queiram sugerir alguma coisa, conversem com seus colegas, compartilhem esses conhecimentos que nós estamos dividindo aqui nesses encontros. E eu espero vocês amanhã, às 21 horas, com mais um tema no nosso Casos Clínicos. Ótima noite a todos e muito obrigada.